Pessoal, bem-vindos. Vamos falar então do nódulo pulmonar, né, nessa atualização para 2020, né, nessa aula, nesse momento gravada, né, pelas impossibilidades de fazermos presencial pelas questões relacionadas na pandemia do Covid, né. Então, o nódulo pulmonar, eu vou falar para vocês de etiologia, de características, a investigação, em especial pela tomografia de tórax, scores de risco, né, e situações na própria imagem que aumentam a probabilidade de malignidade, isso é importante identificar, acompanhamento e depois alguns exemplos, tá? Começando com a etiologia, o principal, a gente é saber que a maioria dos nódulos do mundo são benignos, né? E a maioria se refere à tuberculose ou às sequelas de tuberculose. Então, tá aí na tabela, né? O granuloma infeccioso. Isso eventualmente pode incluir outras micobactérias, pode incluir fungos e tudo mais, mas a questão de tuberculose, em especial no Brasil, é o principal, tá? Vocês devem receber aí, por exemplo, no ambulatório ou em laudo de paciente internado e tudo mais, questões relacionadas a pacientes que vêm com nódulo pulmonar calcificado em região apical do pulmão e tudo. A maioria deles, né, dessas questões calcificadas são sequelas, nódulos de Gom relacionados à tuberculose. Uma desorganização de tecidos, né, que não é bem um tumor, é a questão do amartoma. As questões vasculares, como fístulas e tal, são mais raras, né? Então, a maior parte dos nódulos mesmo são relacionados à infecção no pulmão ou à sequela dessa infecção. Quando nós vamos para o maligno, o principal é o adenocarcinoma, porque no nódulo solitário de pulmão nós estamos falando basicamente do câncer de pulmão, né? O câncer primário de pulmão é principalmente um adenocarcinoma. Depois vem outras linhagens como pequenas células, né? E a metástase aqui consta como só 10%, porque geralmente as metástases são múltiplas, né, gente? Então ter uma metástase única é mais raro, tá? Depois aqui tem colocado, né, outros órgãos, né, que podem dar metástase. Se fosse um algoritmo assim de múltiplos nódulos, ok, metástase estaria na frente do câncer primário de pulmão, né? Agora, se nós formos colocar nódulo solitário de pulmão, lesão única, é mais raro o câncer primário porque a metástase raramente é única. Em relação a características, aqui eu vou comentar com um pouco de cuidado para nós entendermos. Quando a borda é lisa, é mais para benigno. Quando a borda é espiculada, e nós vamos ter exemplos depois, é mais para maligno. Quando existe calcificação, a maioria das calcificações se refere à doença benigna. Quando um nódulo é totalmente calcificado, quando a sua borda é calcificada, quando o seu centro é calcificado, é benigno. Vão ter poucos padrões de calcificação para malignidade. Daí nós vamos ver depois a calcificação fora do centro, né, que é a calcificação excêntrica. A densidade, gente, quanto maior, quanto mais próxima do osso, mais para benigno. Uma densidade de partes moles ou uma densidade de vidro fosco tem que ficar de olho para ver se não é maligno, tá? Tempo de duplicação. O tempo de duplicação muito rápido é de uma infecção. E um nódulo que não duplica, que não aumenta, é também benigno, né? Então, o nódulo que aumenta em um ano, ou melhor dizendo, que em 2 anos ainda tem movimentação do seu tamanho, é um nódulo que sugere daí malignidade. E em relação ao tamanho, quão menor for o nódulo, mais chance de ser benigno, quão maior for o nódulo, mais chance de ser maligno, tá? Então, sugere malignidade, aqui está 10 milímetros, mas a verdade é que hoje em dia, com um tamanho até um pouco menor do que esse, a gente já começa a se preocupar, né? Então, 7, 8 milímetros já ficamos de olho. Então, aqui está como se fosse um padrão radiológico ou tomográfico, que o fundo é preto, porque o pulmão é mais escuro, né? O pulmão é um cinza chumbo, e aí os nódulos eles têm que ser mais claros do que o parênquima pulmonar, né? Então, uma calcificação difusa, todo nódulo calcificado é benigno. Uma calcificação central, o nódulo também é benigno, gente. Uma calcificação em pipoca explodida no centro, é uma calcificação vista geralmente no amartoma, isso é benigno também. E uma calcificação laminar ou em casca de cebola, chamada aqui de concêntrica nessa lâmina, também é benigna. Tá? Isso tudo sugere benignidade, vocês ficam bem mais tranquilos quando olham isso num nódulo. E a calcificação maligna, tá? Tem duas possibilidades. Ou pequenas calcificações num nódulo de vidro fosco, de densidade de vidro fosco na tomografia, ou uma calcificação fora do centro.
Provavelmente a calcificação fora do centro era um nódulo benigno com uma calcificação central e tem algum tumor empurrando para o lado dessa calcificação, por isso que ela fica excêntrica, tá? Então, algo distorce uma cicatriz, algo empurra uma calcificação, esse algo que está empurrando pode ser um tumor. Aqui é a mesma coisa, só que visto em outra lâmina e numa imagem negativa, aqui o branco virou preto, preto virou branco, né? Então, calcificação central benigna, calcificação laminar benigna, calcificação difusa benigna, pipoca explodida benigna, né? E as malignas, né? Essas salpicadas, digamos assim, num nódulo de vidro fosco ou uma calcificação fora do centro. Em relação à borda, né? Qual é a borda mais benigna aqui? A borda tipo 1, bem lisa, mais redondinha. Qual é a borda mais maligna, com essa cabeleira irregular aqui, com essa espiculação? É a borda tipo 4. Não vou perguntar para vocês exatamente classifique a borda, né? Mas saibam, né, que uma borda bem lisa sugere benignidade e uma borda espiculada sugere malignidade. Fatores de risco para câncer de pulmão, o principal é o histórico atual ou passado de tabagismo, tá? Agora, DPOC aumenta o risco de pulmão, o risco de câncer de pulmão, exposição a alguns elementos, né, como asbesto, metais pesados, história pessoal ou história familiar de câncer, né? Então, quando nós vamos analisar um nódulo, nós vamos olhar para a faixa etária do pulmão, para a faixa etária do paciente, perdão, vamos olhar para a imagem do pulmão, vamos olhar para a história do paciente pessoal e familiar. Então, várias coisas são levadas em consideração além de propriamente olhar a imagem, tá? O que que indica uma investigação, e eu diria até com certa urgência, tá, para câncer de pulmão? Então, hemoptise, hipocratismo, linfonodomegalia, disfagia, né, sugestão de metástases no exame físico ou em exames de imagem, tosse, perda de peso, alterações de fôlego, né? Dor no tórax ou dor no ombro, daí dor no ombro, pensar naquelas síndromes de Pancoast, né, de Claude Bernard Horner, né, relacionadas a tumores de extremo ápice de pulmão. Alterações como rouquidão num fumante, né? E aí o clássico antigamente era fazer a radiografia, né? Mas nós sabemos hoje que o melhor rastreio de câncer de pulmão e o que diminui mortalidade num trabalho feito no New England, publicado em 2010 ou 2011, agora não recordo tanto assim, é, mostra que há redução de 18 a 20% em mortalidade de câncer de pulmão se em população de alto risco fizermos tomografia computadorizada de tórax com baixa dose de radiação em rastreio anual. Então, vamos referenciar para um centro urgente de tratamento de câncer quem tiver síndrome de obstrução de cava superior, quem tiver estridor, quem tiver hemoptise ou quem tiver sinais neurológicos de metástases, né? Então, aqui é a situação mais urgente dentro do câncer de pulmão. Bom, tomografia então, gente. Então, eu tenho alterações na radiografia que eu não consigo resolver dentro da minha mente ou que o paciente não consegue resolver do aspecto clínico. Exemplo, né? É um nódulo que eu fico em dúvida no raio-x. Eu vou fazer uma tomografia. Ou no paciente é uma pneumonia que não se resolve. É um fumante com mais de 50 anos com uma pneumonia. É um derrame pleural que eu investiguei, que eu não cheguei a lugar nenhum, que eu acho que a pleura é rugosa, nodular. Bom, daí eu vou fazer uma tomografia, tá? E mesmo na radiografia de tórax normal, se há alta suspeita clínica ou se o paciente tem aquela característica de ser um fumante ou ex-fumante, 55 anos ou mais, 30 anos massa ou mais de tabagismo, né? Então, nesses casos, nós temos que fazer o rastreio tomográfico para o paciente. Então, tomografia é a modalidade de imagem para avaliar os nódulos solitários. Pacientes com nódulos sólidos ou subsólidos com evidência de crescimento devem ir para a biópsia. E isso significa que o nódulo está crescendo naquele tempo, né, de duplicação que eu comentei, então ele é suspeito de malignidade. E discutir riscos e benefícios, né, e fazer, na verdade, tá, gente, uma tomografia de baixa dose de radiação em indivíduos entre 55 e 77 anos que fumam ou fumaram o equivalente a 30 anos massa, ou seja, uma carteira de cigarro por dia por 30 anos, que fumam atualmente ou que pararam de fumar dentro de 15 anos para trás. Então, se estamos em 2020, volta 15 anos para trás.
o indivíduo ainda fumava nesse período, bom, é um indivíduo que vai para rastreio de câncer. Então, não faça tomografia de tórax em nódulos uh, indeterminados, que é aqueles que a gente acompanha, quando o intervalo é errado. É isso que essa frase quer falar. Se lá a diretriz diz que é a cada ano, é a cada ano. Se é a cada 3 meses, é a cada 3 meses. Não fazer nem a mais nem a menos do que precisa. Tá? Não provocar o pânico e não expor a radiação excessiva e ao mesmo tempo não esquecer o problema, né? Então fazer isso de modo adequado. E não faça tomografia em pacientes de baixo risco de câncer, não leva a lugar nenhum. O rastreio tomográfico é apenas para aqueles que têm alto risco de câncer. Então, para evitar o atraso diagnóstico, né? Ferramentas educacionais, saber o índice de suspeição do câncer de pulmão, né? Em relação ao suporte de decisões, ter contato com um especialista, ou ter diretriz para ler, ou ter uma telemedicina com um especialista para ajudar. Alguma coisa nesse sentido para qualificar o atendimento do clínico, né? Então, muito importante que não se atrase o diagnóstico de câncer de pulmão, que já é uma doença que, infelizmente, 55% dos pacientes se apresentam já metastáticos na primeira consulta. Em relação a scores de risco, o que mais conta é o tabagismo, né, em odds ratio, né, ou seja, em risco, né, para essa situação, conta quase 8 vezes a mais. A idade, conforme avança, incrementa também. O nódulo vai aumentando o risco, né? Então o odds ratio é 1,1, é 10% a mais de risco por milímetro. Tá? Isso que significa esse 1,1. Né? O tempo de parada está menor do que 1 aqui no odds ratio, porque acaba sendo um fator de proteção. Quanto maior o tempo que eu estou sem fumar, vai diminuindo o meu risco de câncer. Se eu ainda estou fumando, aumenta o meu risco de câncer. Isso é o Veterans Affair, tá? É um modelo. Quando a gente vai para o modelo da Mayo Clinic, esses aqui vocês conseguem em calculadoras médicas, aí vocês jogam no Google ou usam ferramenta como MDCalc, qualquer outra aí, não estou fazendo propaganda A, B ou C, mas vocês têm como fazer esses cálculos e brincar com essas possibilidades. Assim. Vou aumentar o tamanho do nódulo, vou aumentar a idade do paciente, vou botar que ele fuma, que ele não fuma. E aí vocês veem as distorções relacionadas ao risco e ao percentual que vai aumentando ou diminuindo. Então, histórico de câncer vai marcar ponto, morfologia especulada vai marcar ponto, tabagismo vai marcar ponto, localização em lobo superior, que é o local principal do câncer de pulmão, vai marcar ponto, né? Diâmetro aumentando por milímetro também vai marcar ponto. Em relação à periodicidade da TC de tórax, isso aqui é do relatório Fleischner, né, que é o grande documento de nódulo pulmonar, a última atualização, 2017, é um documento norte-americano. E é isso que se usa na prática de dia a dia dos cirurgiões torácicos, dos pneumologistas e dos radiologistas. É a partir disso que, num laudo tomográfico, o radiologista sugere controle tomográfico em tanto tempo, é a partir desse documento, tá? Eu não vou pedir para vocês preencherem uma casela ou vou falar que o nódulo é tal tamanho e é alto risco ou não é, é único ou múltiplo. O que eu vou pedir para vocês entenderem é que o rastreio pode ser desde nenhum, porque o nódulo é bem benigno, ou também nenhum, porque o nódulo tem cara de malignidade e tem que biopsiar. O que a gente faz os segmentos são os nódulos intermediários, que vão ser seguidos entre 13 e 12 meses em rastreio tomográfico. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia que eu quero passar aí para vocês. Em relação a nódulos de vidro fosco, também se acompanha. Uma dica, tá? Nódulos que têm uma densidade um pouco maior, os nódulos que a gente chama de partes moles, o acompanhamento, ele é feito por até 2 anos. Ou seja, cresceu nesse período, nós vamos atrás de malignidade. Não cresceu, ficamos mais tranquilos. Agora, os nódulos de vidro fosco, os nódulos então, que têm aquela densidade um pouquinho menor, são nódulos que podem ser acompanhados até 4 ou 5 anos. Ok? Por que isso? Porque os nódulos em vidro fosco podem ter adenocarcinomas de crescimento lento. E esses adenocarcinomas de crescimento lento, apenas em 2 anos, às vezes eles não crescem, não aparecem. Então isso é algo que se aprendeu com o advento da tomografia de alta resolução, é prestar atenção e acompanhar por um tempo maior os nódulos de vidro fosco. Tá bem? Na sequência, voltamos aí com a apreciação de imagens.